Bom dia, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Bom dia, pessoal. Vamos chegando. Só mais um minutinho pro pessoal ir chegando. Tá cedo da manhã. Peguem seus cafés. Já vamos começar. Bem, gente, podemos ir iniciando. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Aqui estou adornado com um presente que ganhei de uma aluna indígena. Como estão? Terça-feira, 7 de julho, exatamente 9 horas 5 minutos em Dourados, Mato Grosso do Sul, 10 horas 5 minutos horário de Brasília, 8 horas 5 minutos Rio Branco, Acre. Pessoas em vários pontos deste nosso Brasilzão. Bom dia, gente. Vamos dar início a mais um episódio, mas também um destaque especial hoje ao início de um novo ciclo, a uma nova temporada do Bate-Papo Café Sonoro. Uma temporada experimental, uma atividade de extensão que segue interlocuções, porque esses bate-papos são bacanas, gente. Então, é com muito prazer que a gente chama para a segunda temporada. Este é o primeiro episódio do Bate-Papo Café Sonoro. Muito legal, gente, muita alegria. Muita alegria também pelo tema de hoje, gente. Hoje o tema música indígena, que mediarei com a convidada, amiga, colega Arami Marschner. Já antecipo a todos que será mais uma vez, uma live afetiva, assim, porque eu tenho um carinho muito grande pela Arami como artista, como amiga, acompanho a trajetória dela e a gente se ajuda em vários pontos, assim, então é muito bacana. Dizer também que aqui em Dourados, essas influências, essas questões indígenas que nos perpassam, né, pelo menos a mim, se dá muito ao contexto que nós vivemos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? E para mim é a grande beleza de vir aqui para Dourados, aqui para trabalhar na UFGD, por exemplo, né? Porque nós temos uma representatividade indígena muito interessante. É claro que sempre precisa potencializá-la, porque nas nossas sociedades isso é muito obtuso, né? A gente vê por aí em possíveis desgovernos, né? Mas, de qualquer forma, aqui em Dourados, por exemplo, na UFGD, nós temos uma faculdade intercultural indígena. Galera, é uma coisa muito gostosa, eu recomendo que as pessoas se aproxeguem, conheçam um pouco o trabalho. Aqui na FAIND, Faculdade Intercultural Indígena, algumas professoras, alguns professores das artes cênicas colaboram, ministrando algumas aulas, módulos, né? Eu tive a oportunidade, a felicidade de ministrar alguns módulos. Até esse adorno ganhei de uma aluna indígena lá na FAIND. Então, gente, é maravilhoso. E também para dar o start antes de chamar a Arami, quando eu cheguei, direto eu fui chamado para um projeto de extensão que se chama Cantos e Danças Guarani Kaiowá. Aí eu pude começar a entender um pouco essas interlocuções e conhecer pessoas incríveis, professoras, colegas, alunas, alunos, que, gente, é realmente um diferencial. E, por um lado, nos aponta um aspecto triste, porque muitas pessoas desconhecem, né, algumas questões indígenas que nós temos em todo o Brasil, de diversas etnias, né? Eu era uma pessoa que, quando eu estava em Porto Alegre, eu vim de Porto Alegre,
desconhecia totalmente. E até é uma vergonha, mas precisamos admitir, né? Que a gente precisa abarcar mais, entender mais a questão dos povos originários do nosso país, né? Então, sem mais delongas, a pessoa linda que chamarei para conversarmos é Arami Machner, artista, professora, mestra pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas e fez a dissertação dela Saberes do Corpo Kaiowá, Lugar de Murmúrio e Resistência. A Arami também, ela é uma pessoa maravilhosa que esteve conosco nas artes cênicas no ano passado como professora substituta de técnicas e poéticas da voz, que é bem o que esse grupo de pesquisa observa e faz algumas interlocuções. Então, Arami, vou te chamar já. Chega mais, amada. Deixa eu ver aqui, questões técnicas. Arami, você fez a solicitação? Aqui eu consigo te chamar. Wait for it. Arami, bem-vinda, bom dia. Aguardando, conectando. Bom dia, Arami, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo Você bem, me amada? escuta? Eu te escuto bem. Tá com um Bem? pequeno ruído. Não sei se é o equipamento. O pessoal tá escutando algum ruído, gente? Vamos ver. O pessoal nos ajuda sempre, Talvez, sempre bom. talvez seja a minha voz matutina também. Eu acho que é pelo fone de ouvido do microfone, Ami. Será É? que é? Eu, pode falar. Tenta tirar. Vamos ver se fica legal. Vamos ver se o delay não atrapalha. Tá, peraí. Eu também Tá. trouxe um conjunto. Olha, ela tá arrumando. Aí, lá vem ela. Ó, eu dei uma mexidinha aqui, melhorou? Não, o ruído Não? continua. Vamos Tá, eu vou experimentar tirar então. tirando isso. Vamos ver. Ok. Agora, Aí. Ah, perfeito, amada. melhor? Perfeito, ótimo. Não, não que ruído seja ruim, não é isso não, mas é que, né, a interferência nesse sentido. Muito bem. Que Anami, bom. bem-vinda aos bate-papos Café Sonoro. Obrigado pelo convite, Ah, bem-vinda. obrigada, muito feliz. Estou me sentindo super lisonjeada com tantos elogios que você já me fez. Obrigada. Amada, isso é pouco, espera até o final. Amada, Ami, na verdade é uma admiração real, assim, Ami, porque é um dos presentes de encontrar, nas nossas trajetórias, a gente encontra pessoas que nos deslocam, né? Você, para mim, é uma pessoa que me desloca, assim, então eu fico muito feliz da tua presença e de aprender muito contigo, né? Ainda mais nessa temática de hoje, que é tão vasta e tão maravilhosa. Ami, vamos começar já começando assim com tudo, porque para a gente que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho, da tua trajetória, você pode nos falar um pouco, por favor, de como você está nessas questões, como se despertou para isso? Fique à vontade, amada. Pega o café e fique à vontade. Estou aqui com o meu café para fazer jus ao tema. Então, eu sou Arami, e a minha trajetória artística e acadêmica que se deu junto, né? Ela é carregada, ela é permeada pela minha caminhada também pelas aldeias, né? E essa caminhada eu carrego desde criança. Sou filha de antropóloga, né? Minha mãe é antropóloga, historiadora, tem uma incursão na linguística também. Então, desde criança, por onde a gente morou, eu estive nesse ambiente acadêmico, mas também em visitas às aldeias, né? E aprendendo sempre muita coisa, assim. E aí, quando eu entrei na universidade, a gente veio morar em Dourados, né? E aí tive uma aproximação maior com as reservas e retomadas indígenas aqui de Dourados. Aí e daí entrei na universidade, né? Eu comecei a me dedicar e entrar em projetos de extensão e de pesquisa que envolvessem essa temática, né? Porque sempre foi um interesse muito grande meu conseguir falar disso dentro das artes da cena, dentro das artes
que estranhamente são assuntos que a gente não tem muita pesquisa, muito material, né? Infelizmente. Sim. Então, na universidade eu entrei no Cantos e Danças Guarani Kaiowá, como você citou, que era um projeto de extensão e de pesquisa interdisciplinar que envolvia o curso de História e de Artes Cênicas, né? E então comecei a me embrenhar mais assim, com esse olhar também da pesquisa e tal, né? E, bom, eu conhecia já as comunidades, mas aí o caminho foi também de entender como os indígenas, principalmente os Kaiowá, mas também os Guarani, classificavam, né, os cantos, quais eram as diferenças, quem cantava qual tipo de canto, quais eram os cantos que se cantava em determinadas situações ritualísticas, outros cantos eram mais cotidianos, que também são os cantos que a gente aprendia, né, nesse projeto, porque teve essa troca de aprendizado muito forte nesse momento, né? E também as danças, porque o canto está atrelado à dança, o nome, inclusive, é o mesmo, né? Não existe essa separação. E aí, esse foi o primeiro projeto, assim, que foi o pontapé, vamos dizer assim, e que também o resultado dessa experiência foi o meu TCC artístico, que é o Arapiahu, Descaminhos do Contar-se, que junto ao grupo Mandiô, a gente apresentou e foi para mim também muito especial. A gente contou junto principalmente com duas comunidades indígenas, né? A história dos Kaiowá, como eles a veem, né? Então, a história êmica, né? Deles, é, passando pelos três tempos, como eles os classificam, né? Então, o tempo perfeito, o tempo do sarambi, que é o do espalhamento, né? E o tempo do direito, que é o tempo contemporâneo. Talvez até já exista outro tempo, né? Porque a gente está num tempo bem peculiar. E aí, a gente foi um trabalho já bem interdisciplinar, bem intercultural, né? Isso, porque a Sim. gente construiu junto aos indígenas essa narrativa cênica, que também se deu a partir da dança, porque a Carla que me orientou e dirigiu o trabalho lá da dança, e era importante também trazer essa integridade, né, da dança com o canto e com a dramaturgia nesse momento. E me perdi agora. Você falava do TCC, né, do Arapiahu, Isso, da trajetória. isso. E que isso foi, só concluindo, isso foi construído realmente em coletivo, assim. Então a gente construía cenas, aliás, a gente ia a campo por meio do projeto Cantos e Danças Guarani Kaiowá, que a gente conseguiu mobilizar o grupo todo do Mandiô na época para ir. Então todos os finais de semana a gente estava na aldeia e a gente conversava com eles, trocava várias ideias e falava também de muitos mitos originários, né, que explicam fatos contemporâneos, por exemplo, né? E a gente, então, ia para estúdio, para a sala de ensaio e criava a partir dessa experiência. E voltava com o que a gente tinha criado para os indígenas e eles nos redirigiam, vamos dizer assim, né, a partir Que do ótimo. olhar deles. E também a pronúncia em Guarani, uma série de coisas, né? O que gerou também uma intimidade muito legal, porque a gente experimentava as palavras na nossa boca, no nosso corpo, e isso muitas vezes gerava situações cômicas, né? E aí eles nos corrigiam. É muito legal, assim, esse processo de aprendizagem. E aí isso me levou para o mestrado também. Eu entrei Sim. com um projeto de pesquisa no mestrado na Unicamp para falar do Arapiahu, mas aí acabou que na trajetória do mestrado eu não parei, né, artisticamente, continuei, e aí aconteceu o Umborahira Pere pelas trilhas do canto, né, que você teve participação,
que foi um espetáculo cênico musical, e o Arabicobé, que é uma cena curta que eu construí, que eu criei junto com a minha orientadora. E esses processos sempre se deram nesse limiar entre aldeia e ensaio, sala de ensaio, né? Então eu falo Legal. desse entre-lugar. Isso é um pouco assim, geral. Sim, e a primeira questão que me salta assim é como para você, assim, para poder dialogar com outras pessoas em formação em artes cênicas, né? A Arami se formou inicialmente no bacharelado em artes cênicas, né, na UFGD, e fez o TCC com o Arapiahu, né? Ami, como foi para você do projeto de cantos e danças como aluna de artes cênicas, né? Como atriz? Como você acha que isso pode ter contribuído para ti ou as questões das vocalidades, né? Dos cantos e danças dos Guarani Kaiowá, como foi isso absorvido e como outras pessoas podem transitar também? Você poderia falar um pouco a respeito? Sim. Então, a minha experiência particular, assim, foi muito importante. Eu participei de dois projetos que foram essenciais na minha formação aqui em Dourados. Eu acho que eles fazem toda a diferença na minha formação em Dourados, né? Então, o Cantos e Danças Guarani Kaiowá e o Teatro da Terra, que eu também trabalhei em assentamentos de retomada, né, do MST e tudo mais. E foi muito importante para mim pela luta que a gente tem aqui no estado. Então, é importante a gente não desassociar a nossa formação artística dessas lutas aqui. Inclusive, no Cantos e Danças Guarani Kaiowá, um dos aprendizados que eu tive foi a potência, a relação política que o canto tem dentro das comunidades. Porque aqui em Massa. Dourados, para quem não conhece, a gente tem as aldeias indígenas, as reservas indígenas, né, que são as terras que foram pelo Estado estipuladas como terras indígenas, né, e que não sem nenhum tipo de consultoria antropológica ou de consultoria aos indígenas, né? Porque existe uma noção peculiar e específica sobre a terra onde eles se sentem pertencidos. E ela foge totalmente a essa demarcação que foi feita pelo Estado, né? E então muitos indígenas saem das reservas e vão se acampam em frente às terras que eles dizem serem as suas terras originárias, onde eles têm a memória viva do seu pertencimento àquele lugar, ou seja, existem antepassados que estão lá enterrados e tudo mais, né? É uma relação muito forte. E já são justamente esses acampamentos que voltam a se reconectar com um canto dito mais tradicional, né? Uhum. Porque esse canto, ele tem uma função mesmo, diferente da gente que muitas vezes atribui a arte a, assim, quanto menos funcional ela é, mais arte ela é, né? Muitas vezes pra gente. Mas para os indígenas, assim, principalmente na experiência que eu tenho, o canto ele é muito funcional, né? Então existe um canto que é para esfriar, por exemplo, o corpo do fazendeiro em momento de conflito, né? Olha. Existem os cantos também aproximam nos aproximam de certos donos protetores que vão nos proteger em momento de conflito, né? Então, assim, existe toda uma retomada de saberes tradicionais nesse momento da luta pela retomada da terra. Isso é muito potente, assim, né? E a gente falar sobre isso dentro das artes, para mim, é importante, é muito importante, né? Não é, a gente não pode. Por que a gente tem um curso de artes cênicas aqui em Dourados, né? A gente tem que se fazer essa pergunta e criar, cada vez ter no nosso currículo aqui em Dourados um direcionamento maior à especificidade, né? Da nossa terra, né? Que tem Concordo. muita beleza, muita dor, enfim, a gente sabe o quão intenso é morar aqui, né? Mas
É isso, Marquito. Não sei se... Não, você respondeu, respondeu. É, de antemão, preciso registrar aqui nessa live, gente, que a temática é maravilhosa e extremamente ampla, né? Aqui a gente está abarcando mais uma etnia, ou duas, Guarani Kaiowá. Mas claro que também a gente sabe, e nossos espectadores e espectadoras também sabem, que não teria como abarcar todo esse universo. É mais algo para instigar, né? Para a gente conversar mais a respeito, né? Então, talvez a gente não dê conta de tudo que a gente quer falar aqui, mas vamos lá. Ami, olha só, você havia comentado comigo quando a gente estava pensando num roteiro para nos guiar, né, sobre essa noção de canto e reza atrelada ao corpo, né? Que você faz referência com a cênica, você já falou um pouco a respeito disso. Você pode falar um pouco dessa questão e também de alguns conceitos que os Guarani Kaiowá têm que atravessam os artistas, têm potencial de atravessar as artistas e os artistas? Sim, posso falar. Então, eu gosto de iniciar sempre com o caminho, o tapé, né? Que é uma palavra carregada de significados para os Kaiowá e para os Guarani, e que, poxa, tem muito a ver com um trabalho intercultural, intracultural, né? E é também, assim, o valor político, né? A consciência política que a gente tem que ter quando a gente também quer se debruçar sobre um trabalho assim, porque o caminho, ele para os Kaiowá e Guarani, eles significam a liberdade de poder ir e vir, como eles o tinham antigamente, né? E aí, por exemplo, no Tempo Perfeito, como eles classificam a história deles, lá no princípio tudo era perfeito e tal, e os caminhos existiam, ou seja, eu conseguia, isso a gente vê assim nos relatos históricos, né, de viandantes e tudo mais, que existiam caminhos que desde o Paraná até o Paraguai interligavam as aldeias, né? E o caminho, você podia, então, eu podia visitar a minha família que mora aqui, minha família nuclear, com a família que está, minha outra, né, a família extensa que está um pouquinho mais lá, e isso sem ter a interferência, vamos dizer assim, como a gente tem hoje, das fazendas ou dos pistoleiros, enfim. A gente, hoje em dia, eles falam do caminho como uma utopia quase, né? Porque não existe mais esses caminhos. E o caminho também está presente em várias. Quando a gente fala da voz, por exemplo, eles falam o caminho da voz, né? Quando a gente fala do corpo, o caminho do corpo, o caminho da palavra, tudo tem um caminho, né? É quase uma maneira de ver o mundo através de caminhos. Eu acho isso muito bonito, assim, gosto de É. pensar o processo com esse olhar do caminho. Aí, no que diz respeito ao canto e à reza, eu gosto também de falar de três maneiras como eles se referenciam ao canto. O canto mais voltado, assim, ao canto tradicional, né? Sim. Que é o enfeitar-se, né? Então eles falam bastante do canto como um ato de enfeitar-se. E aí, eu até esqueci que eu separei umas imagens. Se você puder passar uma Posso imagem para a gente ver achar uma imagem legal aí para falar melhor sobre isso. aqui. Aí a gente tem minha mãe aí atrás, Graciela, Chessi e o Nailton, né? Pode passar. Isso, aqui a gente. Essas são fotos do processo criativo do Arapiahu, do meu TCC, né? Mas aqui a gente já consegue ver alguns enfeites. A gente vê um instrumento musical que é o taquá, né, feito de bambu, que é um instrumento percussivo, que bate no chão e ele dá um ritmo, um eco bem legal na terra. Pode passar, por favor. Aqui, essa é a Adelina, uma pessoa muito importante também na minha trajetória, tenho muito amor por ela. E a gente consegue ver que ela tem um jeguacá, né, um cocar, ela tem um boapu, que é um colar aqui, e ela tem vários enfeites, assim, não dá para ver o corpo inteiro, mas
existem uma série de categorias de enfeites é, entre os Kaiowá e os Guarani que é, completam o corpo, né? Então, e que aproxima o corpo do ser humano ao corpo dos deuses, vamos dizer assim, né? Então a gente chega, cada vez que a gente se enfeita mais, a gente chega mais perto dos deuses, das deusas, né? E a palavra cantada, ela é um enfeite também. Então ela enfeita a nossa boca e ela é um dos enfeites mais potentes. E aí isso nos leva a segunda palavra muito utilizada e que está atrelada ao canto, que é Nyemongo'i. Nyemongo'i tem vários significados. Um dos significados mais cotidianos, assim, é o preparar-se. Então, eu vou me preparar para ir para a feira. Tá? Isso é Nyemongo'i, mas também é um preparar-se mais profundo, um significado mais profundo, que tem a ver com o enfeitar-se também, né? Um sentido leva o outro, mas tem a ver também com o preparar-se para um encontro divino, né? Preparar-se para o encontro com as divindades, os donos protetores de cada coisa. O canto, ele é isso, ele é um constante preparar-se para um encontro divino. E eles falam até que quanto mais se canta, mais leve se fica, até se ficar transparente, né? Que lindo. Isso é muito bonito mesmo. E aí, o Nyemongo'i também tem outro significado que eu acho muito interessante, assim, que eu quero me debruçar mais sobre esse significado, que tem a ver com o ato de espreguiçar-se, né? E de expandir-se, com o ato de bocejar, né? O balbuciar é uma coisa um impulso, né? E que está também atrelado a um mito de origem do mundo, da Terra, na verdade, que a Terra se espreguiça e cresce, né? E aí todos os seres humanos, inclusive os Caraí, que não são os indígenas, os brancos, têm espaço na Terra para viver, né? E eles usam esse mito para falar que, olha, gente, todo mundo tem terra, a gente só precisa compreender as diferenças uns dos outros e, enfim, eles usam desse mito também para explicar politicamente, né, a sua luta. E o canto tem a ver com essa ação corporal, né, que é o espreguiçar, que é o balbuciar, que é o esticar, o murmurar, né? E aí você colocou na descrição o Vunyamongo Ivaikwe, né? Que é Ah, sim. uma frase de um canto que a gente canta, inclusive, nesse espetáculo Mboraheira Peri, bem no comecinho, e ele tem a palavra Nyemongo'i dentro da sua frase, né? Uvu Onyemongo'i Vaikwe, Utumbu Onyemongo'i Vaikwe, que, segundo o seu Joel, você só pode passar, por favor, Marquito? Às vezes o Claro, seu claro. Joel tá aí também. Eu acho que o seu Joel estava nas fotos também, eu não Legal. passo. Então, esse é do Arapiahu também, o Vander e a Neuza, Arapiahu também. Aí você canta e danças, isso. Aí aqui a gente já entra No no Veraju. Borahira Pere, no Isso. Veraju. Tá. Vou Se passando, você me você... diz. Tá, pode ir passando. Acho que vai chegar. Veraju, olha que legal esses momentos. Aqui a gente tem o seu Joel, que tá, minha mãe tá no centro, e o seu Joel tá do lado direito, né, da minha mãe.
E ele fala, então, ele traduz esse Ibunyamongo Ivaekwe, Itimbunyamongo Ivaekwe como a terra, aqui a terra se prepara para criar os bichos, as plantas, os humanos. A terra se prepara para receber a semente e fazê-la crescer. A semente também se prepara para brotar, crescer e dar boa espiga. Então, ele faz essa tradução dessa frase e nos mostra aqui também esse significado de preparar-se, né? E que ele fala da terra, mas também está vinculado ao canto. Tanto que no projeto de extensão de Cantos e Danças Guarani Kaiowá, um dos resultados do projeto era a gravação de um CD, e o nome desse CD foi batizado pelas comunidades de Nhemongoí. Então é um conceito bastante vinculado ao canto. E aí, para não me estender muito mais, tenho mais uma imagem muito potente vinculada ao canto também, que é o pássaro, guirá, né? Que também é a palavra usada para alma, né? E o guirá, ele está sentado na gente, aqui na garganta, alguns falam da garganta, outros falam mais aqui embaixo. E quando ele está voltado à saúde, né? A nossa saúde corporal, mental, enfim. E quando a gente canta, ele voa perto da gente, né? Quando a gente não está bem de saúde, o gurá, ele voa para longe, né? E existem uma série de cantos para fazer esse gurá voltar. Esses cantos aí seriam cantos mais rezas, né? Voltadas para a saúde, para a recuperação da saúde. E aí, quando a gente começou a circular com esse espetáculo, Boraheira Pere, que foi um processo muito lindo de construção de conhecimento em conjunto, né? E a gente viajou com uma comunidade, de um grupo de canto que se chama o Caragudi Itaperendu, e a gente cantava junto, assim, né? Então tinha no meio do espetáculo, nós do Veradiu descíamos, e o grupo O Caragudi Itaperendu subia para o palco, e aí vem esse momento, Marquinhos, e eles se apresentavam, e a gente ocupava os lugares deles na plateia, né? E aí, no momento de partilha, assim, da experiência, eles nos falaram, olha, é muito lindo quando a gente canta em conjunto, que aí tem alguns momentos que a gente cantava juntos, né? A gente vê os nossos guirás todos no palco dançando, né? Então, Nossa, que lindo. são essas três palavras, três imagens que eu queria trazer. Nossa, Ami, muito lindo, muito potente, né? Muito. Eu costumo comentar, assim, porque quem tem a oportunidade de conhecer um pouco mais presencialmente desses locais, desses lugares, não tem como não sair tocada, né? Não tem. E tal aspecto não está numa contemplação, assim, ou achar que a cultura fazer juízo de valores, sabe? Né? Não é essa questão, mas uma questão de reconhecer, observar e nos dá, tipo, de um lado, dá uma tristeza, assim, de saber que, tipo, é tão lindo, tão próximo e a gente desconhece, sabe? A maioria da nossa população brasileira desconhece mesmo. Tanto, Arami, que na tese que eu falei sobre preparação musical para artistas da cena, eu me deparei com uma constatação extremamente triste. Quando a gente fala assim, música tradicional brasileira, nós estamos falando de uma influência colonizada, né, de um sistema tonal, né? Também não estou falando aqui com um aspecto crítica só, né? É uma questão factual, é fato, né? Então, a gente acha uma música do Michel Teló, por exemplo, nada contra ele, mas uma música tradicional, ok? A gente acha músicas de influência estadunidense, acha uma música tradicional. Ninguém questiona que isso é música, é música.
Aí, a constatação que eu tive na tese, triste, é que no Brasil, a música indígena é não tradicional. Gente, é um paradoxo absurdo, né? Porque as pessoas não reconhecem as músicas, não tem acesso ou não tem interesse. Então, é muito triste observar isso, né? Como assim que a É, música é indígena? a gente não se reconhece, né? Isso é realmente triste. Tem o doutorado da Magda Pucci também, que foi a que nos orientou, assim, nossa mentora, vamos dizer assim, né? Sim, No Borarreira Pere, do Veraju, ela escreve muito, tem um capítulo só dedicado a isso, tanto os antropólogos, os pesquisadores, assim, na época da colonização e tudo mais, qual é a descrição que essas pessoas tinham sobre o canto indígena, né? É assustadora, assim, porque você não, primeiro que não, nesses relatos você não reconhece como música, como algo agradável aos seus ouvidos, o tanto de depreciação, né, sobre esse tipo de música, assim, na verdade demonstra a ignorância que a gente tem, em termos de escuta mesmo, né, para esse tipo de música, porque existem, igual no próprio Cantos e Danças Guarani Kaiowá, eu fui aos poucos percebendo quais eram as diferenças entre os gêneros de canto, né? E quais até você conseguir perceber, isso é uma reza, né? Não, esse é um borarrei, é um canto, não, isso é um canto de improviso, né? Isso é conhecimento é refinado, né? Muito, muito bonito quando você consegue. é, é mesmo. E também todo um cuidado que a gente tem que ter, né? É necessário que se tenha, né? Para que Uhum. essas interlocuções elas sempre somem, né? Que a gente mais aprenda, mais escute do que fale num lugar como esse, né? Sim, sim. Ah, aí eu noto assim uma questão que é comum da gente também, enquanto pesquisador, pesquisadora, né? Na área vocal, na área musical, de chegar, por exemplo, se deparar com um canto indígena Guarani Kaiowá, por exemplo, e querer entender ele de uma forma tonal, né? Aqui tem uma terça menor. Nossa, eles usam uma terça menor como, uai, será? Eu tenho dúvidas assim, né? Eu acho que pode até se aproximar de uma terça menor, mas será que é exatamente o intervalo de comas que a gente está acostumado? Né? Não dá pra gente esquecer um pouco isso, sabe? Tipo, dá para fazer uma análise tonal no canto indígena? Dá, porque a gente força a barra. E tudo bem, acho que enquanto preparação, tem muitas pessoas que trabalham com isso de forma muito competente e fazem um trabalho magnífico, né? Mas Sim, será que, tipo, precisa? Não sei. O que você acha sim. disso? Bom, não sei se. Eu vou falar que meu achismo mesmo, Ah, por mas favor. Impressão. eu acho que depende muito de qual é o trabalho, né? Porque, por Isso. exemplo, no próprio canto, com os kaiowá, por exemplo, a gente consegue identificar vários tipos de canto, e as rezas, por exemplo, realmente não faz sentido nenhum você ter um trabalho nessa perspectiva tonal, né? Porque não é essa a importância, assim, você vê o timbre e o que né, a reza tá dizendo, tanto que a gente nem eles nem nos ensinam as rezas, né? Então existe uma série e não é dentro da própria cultura não é essa a importância. E isso é muito isso eu acho que é um dos valores, né, do trabalho intracultural, vamos dizer assim, você entender se você tem essa relação, né? O que as comunidades, essas pessoas querem que você represente também no seu trabalho, né? E você retratar, por exemplo, uma das coisas aqui que é muito importante é você falar da luta em torno da terra. E os cantos falam sobre isso, né? Uhum. Então, no Borarreira Pere, por exemplo, com Veraju, a gente teve todo um trabalho de entender esses cantos num outro contexto cultural que é o do Sim. palco, né? Sim. E aí a gente se debruçou sobre as possibilidades harmônicas, é,
e rítmicas, enfim, que os cantos, esses que a gente aprendeu, que são cantos mais cotidianos e tudo mais, eles nos permitem, né? E aí sim, acho que a gente teve um pouco essa a gente se debruçou um pouco sobre essa questão, né? Mas mesmo assim, com o Veraju, se você for ver, né, é um grupo que é formado por atores e não atores, cantores e não cantores. Então, é um trabalho é, é um trabalho de consciência política, cultural e tudo mais através do canto, né? Sim, E sobretudo isso, eu acho que é isso o que une a proposta até hoje, né? Vamos dizer assim que isso é o essencial, né, do trabalho. Então, quando você começa, mas eu acho que isso em todas as áreas artísticas, quando você começa a só atrelar a apreciação artística do que você está contemplando, só analisar esteticamente, você perde totalmente o que está sendo dito, né? E, poxa, igual com a própria Francesca a gente viu isso, né? O quanto é essencial você saber o que você está cantando, o que você está falando para você transmitir isso na sua voz, né? Então, acho que é isso também que eu isso. percebo na minha trajetória com os Kaiowá. Poxa, olha o que eles estão falando, cara, sabe? É. Francesca Chiaramisseta é a Francesca Della Monica, pesquisadora, atriz italiana, que tem uma presença forte aqui no Brasil também, muito pelas pesquisas e interlocuções com o professor Hernani Maleta, da UFMG, e esteve ano passado conosco aqui em Dourados, né, Anne? Foi muito bacana a Sim, Francesca e o Hernani conosco. E eles também sim. se apaixonaram, né, pelas visitações que eles puderam ter, né, conhecer um Uhum. pouco dos Guarani Kaiowá. Ami, eu gostaria que você falasse um pouco mais do Borahei Rapere, Sim. porque é um trabalho assim que ele ganhou um prêmio para circulação e eu acho que é uma iniciativa tão bonita assim, porque ele é um trabalho musical cênico, né, que respeita muito assim essas influências, esses diálogos com os indígenas, né, e também leva numa forma de espetáculo cênico, teatral musical, para outras pessoas. E é bacana isso, né? Tipo, pessoas que é quase que você prepara de uma forma que as pessoas, um pouco mais próximas às pessoas, e para elas descobrirem um outro universo, né? Como é que foi todo esse processo do Mboratei? Sim. Eu vou pedir para você colocar as Ah, imagens de novo, pode ser? Aí você pode ir claro! passando livremente, você sabe quais são as imagens Tá, vou começar do aqui espetáculo. das primeiras, ok. Mbora... Eu, desde o Arapiahu, que foi o meu TCC, e depois no Borahei Pere, sempre teve a preocupação, eu sempre tive a preocupação de levar essas questões em torno da luta kaiowá, que se expressa pela arte também, transformar, às vezes, um debate que é extremamente denso e que se dá bastante na universidade, por exemplo, torná-lo acessível a outras pessoas, né? E que os espetáculos fossem sensíveis para que as pessoas pudessem se sensibilizar à causa, porque aqui em Dourados a gente vive numa guerra, né? Sim, sim, Por questões fundiárias, né? Então, às vezes a questão indígena de Dourados ganha até uma visibilidade nacional, mas aqui em Dourados, para quem vive em Dourados, a gente sabe que é tenso, né? E é tenso falar sobre essas questões. Então, como fazer isso? E o Borahei Pere, então, entrei, recém tinha entrado no mestrado, e aí a gente começou esse projeto aqui em Dourados a partir de várias oficinas, vários módulos de oficinas de etnomusicologia com a Magda Pucci, que é uma artista, musicista, cantora, compositora
que faz a direção do grupo Mauaca, né, em São Paulo, e ela tem uma trajetória também com vários grupos indígenas, mais com os Paiter Suruí, e, e ela veio então a Dourados, ela nunca tinha vindo a Dourados, e começou a dar essas oficinas, e aí começou a se constituir um grupo interessado, né, um grupo feito por estudantes da universidade, artistas, historiadores, interessados mesmo na causa indígena e também alguns indígenas, como a Florisa e sua família, né? E a gente foi se formando enquanto coletivo. Eu ficava viajando, Campinas Dourados e tal, e aí, no final desse processo, a gente apresentou a finalização, né, do processo das oficinas, assim. E a gente se dedicou muito, assim, né, para ser algo bem amarradinho e tal. Virou um pré-espetáculo, vamos dizer assim, nesse momento. Isso foi em 2015, se eu não me engano. E aí, em 2016, a gente deu continuidade ao projeto, a gente se inscreveu em vários editais e tal, e aí passamos no fundo aqui do estado para aprimoração, né, do que a gente tinha, assim, um espetáculo maior, cênico-musical, com mais inserções de músicas e com a participação efetiva também de um grupo indígena dentro, dentro da composição toda. E que foi o grupo Ocaraguá de Itaperendi, que é essa imagem aí, é um grupo da retomada Itaú, que fica perto de Douradina, aqui, região de Dourados. Né? Eles foram muito importantes nessa trajetória. E aí a gente, então, ficou vários meses criando. O Marquito esteve com a gente, bastante presente, como preparador musical, e vocal, e a gente também, o processo se deu muito assim entre a aldeia, então a gente ia para a aldeia, ensaiava com eles, a gente também ia muito aprendendo junto, né? O que é ensaio para a gente, eles gostariam que fosse o ensaio, né, para eles, porque não tem muito isso de você ensaiar, errei, voltei, né? É tudo valendo sempre para os grupos que têm essa relação mais com o canto tradicional, né? E como a gente também entender isso dentro da nossa prática, dentro dos nossos ensaios e tudo mais. Foi muito interessante essa troca e é bastante potente, era muito potente assim também cantar junto e eles cantarem juntos e a gente falava desde questões míticas do canto, do próprio canto, as questões atuais da reivindicação das terras. E no meio do processo a gente teve despejos, né? Que é um evento, vamos dizer assim, quando a FUNAI, junto com o Ministério Público, se não me engano, eles vão e retiram as pessoas que estão acampadas dos seus alojamentos, né, da sua retomada. E geralmente é um processo bem violento. Então, nesses momentos tristes, a gente também estava se apresentando e a gente levava essas questões também para a cena, a gente falava quando isso acontecia. E a gente então viajou pelo Mato Grosso do Sul e para o Paraguai. Foi muito rica, assim, a experiência, né? A gente construiu um laço muito bonito, assim, com esse grupo indígena, o Caraguá de Itaperendi, e ele também constituiu a minha trajetória artística, a minha dissertação também no mestrado. É Amada. isso. Amada, olha o tempo voa, estou olhando aqui o relógio, me apavorando com o tempo passando. Eu quero que você fale um pouco, Ami, que ano passado a Ami esteve no curso de artes cênicas, né, da UFGD, como professora de técnicas e poéticas da voz. Né, e a Ami tem toda essa trajetória, essas experiências e pesquisas. Né? Então, Ami,
Você como professora de voz no curso de artes cênicas, como você amarrou e dialogou com as alunas, os alunos? Sim, foi uma experiência bastante desafiadora para mim, porque foi minha primeira experiência como professora universitária e, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque dentro da universidade em que eu me formei, né, com os professores aí, colegas, né, queridos, e eu eu comecei a me debruçar assim sobre também sobre todo esse conhecimento gerado, né, entre aldeia e, e ensaios e a minha formação em artes cênicas. Eu trouxe alguns cantos e, mas assim, tudo muito inicial, né, porque eu fiquei 4 meses, então foi a experiência foi bem inicial. Mas foi muito legal experimentar coisas que eu também vivi no meu mestrado, porque eu ministrei oficinas durante o mestrado e tudo mais, e essa questão do corpo e da voz estava muito presente nessas oficinas, que é também entender que para os Kaiowá, né, no relato de muitos Kaiowá, a gente tem o corpo, ele é constituído por diversos objetos rituais, né? Como o curuçu, que é uma espécie de cruz para os Kaiowá. Então, o tronco é uma parte do curuçu, né? As escápulas aqui também, uma parte do curuçu. A gente, na nossa bacia, vamos dizer assim, a gente carrega o nosso apucar, que é o nosso banquinho ritual, né? Então, foi legal ir me debruçando sobre isso. E aí também tive uma experiência na aula do Marquito, porque eu comecei a dar aula nas turmas, nas primeiras turmas, né? E Sim, aí, contigo, eu tive experiência com uma turma mais que já estava para se formar, se eu não me engano, né? E aí eu isso. levei mais realmente a minha pesquisa e as fotos e gravações e músicas, e lá a gente conseguiu explanar um pouquinho mais, né, sobre isso. Foi um período muito feliz. Foi, Pena que Anne, não foi durou mesmo. tanto. Mas uai, aí tem os caminhos ainda vão levar a vários Sim, lugares. sim. Vamos, vamos. Ami, infelizmente já está no fim da nossa live. Vou deixar um espaço. Agora vamos terminar com dois pedacinhos. Primeiro, vou deixar um espaço para você finalizar com alguma coisa que você queira, dar o seu contato, né, para as pessoas. O interessante dessa janela do bate-papo Café Sonoro é que o que a gente fala, isso reverbere, que a gente continue conversando fora e volte para cá, né? Que isso vá, que isso voe, né? Então, um espacinho para você finalizar, dialogar o que você quiser e depois me acompanhe, por favor, para a gente divulgar o resto da temporada, o episódio da semana que vem. Então, Ami, com a palavra. Agora que eu tô... Então, eu trouxe um canto, na verdade, que é o Jaropapá, para a gente encerrar, né? Mas eu acho que Uau! ele daí seria no final mesmo, Tá, depois de ótimo. alguma pergunta eventual. E aí eu vou pedir licença para fazer falar um pouco de uma campanha mesmo que a gente está fazendo aqui no Casulo, porque eu sou gestora de um espaço cultural aqui em Dourados e como nesse momento da pandemia, os indígenas são os mais afetados aqui em Dourados, né? E a gente está com uma campanha que a gente, na verdade, nem está divulgando ainda, a gente está fazendo a arte e tal para divulgar, mas a gente está comprando tonéis de água e lavando e transformando eles em tonéis para serem enchidos de água, né? Para as famílias que não têm acesso à água potável. E aí tá rolando uma vaquinha para isso. E assim que sair essa vaquinha, aí eu te mando e quem tiver interesse em contribuir, pode contribuir, né? Importante a gente ser Legal. solidário nesse momento. E é isso, gente. Muito obrigada. É muito bom também participar desses processos, porque a gente se ouve, começa a
a ver aí os próximos passos de uma caminhada, né? Muito obrigada, Marquito. Ami, nós que agradecemos muito, muito, muito. Pode ter certeza que esse é mais um ponto dessa trajetória. A gente ainda vai tocar muito, porque é muito importante que a gente siga esse diálogo. Então, amada, antes do Geropapá, deixa eu só divulgar aqui, gente, que a temporada começa hoje, a segunda temporada, e na semana que vem segue. Nós vamos todas as terças-feiras de julho e agosto, né? Semana que vem, a Letícia Carvalho vai mediar um encontro com Natália Amoreira com o tema Identidade Vocal. Então, aqui rapidamente, galera, sigam o grupo de pesquisa Vocalidade Cena, tá aqui os links, tudo mais, mas, ok, deixe isso para depois, porque agora vamos finalizar. O Instagram já não mostrou que menos de 2 minutos nós temos, então, Ami, a palavra e o canto é todo seu. Tá bem, então Jarupapá é uma música que se canta no final de processos, no final de quando a gente visita os indígenas e a gente está indo embora, a gente canta, no final de um espetáculo a gente canta, no final de um ciclo a gente canta. Então eu gostaria de trazer ele aqui para a gente escutar junto, quem quiser cantar junto, quem conhece. E aí ele quer dizer, já terminamos de falar sobre a flor do enfeite da cintura, que é um enfeite que fica aqui na cintura, um dos tantos enfeites que eu falei. Então, eu vou colocar aqui e a minha proposta é que a gente se desligue aí quando a gente termina com a música mesmo. Tá bem, Perfeito, Marquinhos? perfeito. Então tá. Peraí. Já acabou. Ai, peraí. Ai. Como falta 30 segundos, Ami, se quiser cantar esse trechinho. Tá escutando? Sim. Ikuakwa hapote Jarupapá, 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 Jarupapá. Ikuakwa